Meus irmãos, boa noite novamente e bem-vindos à nossa caminhada que temos percorrido já há mais de um ano no livro de Gênesis. Aqueles que nos visitam hoje, é como se você estivesse assistindo hoje o capítulo de uma série ou uma novela, só que de melhor qualidade do que a outra com seu próprio nome, mesmo nome, onde nós temos caminhado, como eu disse, no livro de Gênesis. Hoje nós chegamos à nossa mensagem número 48. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, aonde nós estamos chegando ao final da saga do patriarca Jacó, o terceiro patriarca, Abraão, Isaac e depois Jacó. E estamos, na verdade, nesse trecho no final da vida de Jacó, que já é uma transição para começar a história de José, que é o último grande arco que nós temos em Gênesis. E em cada uma dessas mensagens, desde que nós começamos há mais de um ano, nós temos confirmado, sustentado este grande tema do livro de Gênesis, que projetado ali eu quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Teve pessoal que pegou pela metade e outro pegou na redenção. Então vamos juntos novamente? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Esse é um ótimo resumo, irmãos, e por isso que eu coloquei como tema, do que nós temos visto domingo após domingo. Nós vemos Deus levando a humanidade, afunilando através do chamado de Abraão e da sua descendência, que eventualmente se tornaria o povo de Israel, levando até a redenção que muitos séculos depois chegaria no Senhor Jesus, mas nós vemos o homem o tempo todo remando contra, indo contra aquilo que Deus está fazendo, indo contra aquilo que Deus o está impulsionando. Então, cada vez mais nós vemos, irmãos, como que através dessas ações, esses homens se comprovam igual a nós também, que precisamos do socorro, da redenção, da ajuda de Deus na nossa vida, digamos assim, para nos tirar das enrascadas dos nós que nós mesmos nos colocamos. Bem, para nós pegarmos a mensagem de hoje, vamos voltar um pouquinho? Na mensagem anterior, semana passada, já morando há algum tempo numa região chamada Siquém, Jacó, ou Israel, ele já teve o seu novo nome recebido, escolhe um lugar muito próximo dos habitantes daquela região de Canaã. E assim ele expõe a sua família a perigos e a tentações. Vimos como a proximidade com essa região e essa cultura ímpia produziu uma certa curiosidade por sua forma de viver e como provocou reações reprováveis na filha dele, indo atrás dessas novidades, e depois, muito pior, nos seus filhos homens, da forma como eles agiram. Porque, meus irmãos, isso era extremamente relevante para os primeiros autores, os primeiros leitores do livro de Gênesis, que eram a audiência de Moisés. Eles precisavam ser avisados que a proximidade, o relacionamento com os povos de Canaã refletiria mal no relacionamento deles com Deus. Eles terminariam por ser influenciados por esses povos, e aí está o aviso que ficava para a geração de Moisés. E esse mesmo aviso, irmãos, é frequente e é presente para mim e para você. Nós não vamos de maneira nenhuma nos isolar do mundo, nós vivemos nele, nós trabalhamos nele, nós estudamos nele, mas nós precisamos estar atentos de que nós estamos em um mundo que anda na contramão de Deus. Um mundo que anda cada vez mais para longe de Deus, e se nós queremos realmente agradar ao Senhor, nós vamos desagradar ao mundo. Como diz o texto de Tiago, aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e vice-versa. E quando nós estamos falando de mundo, não é as cataratas do Niágara, não é o deserto do Egito, não é a geografia, não é o planeta Terra, mas o sistema humano que tomou conta deste mundo desde o Jardim do Éden, desde a queda, e tem cada vez mais se afastado de Deus. E aí, por causa dessa influência, o que acontece? Os filhos de Jacó, ao saber que a sua irmã, única irmã, na verdade, Diná, havia sido estuprada, é o que aconteceu, eles decidem exercer vingança, só que eles exercem de uma maneira extremamente cruel. Eles matam todos os homens da cidade de Siquém. E essa desproporção no julgamento deles de misericórdia e de justiça
mostra como eles estavam sendo já influenciados pelos povos daquela região, pela cultura e pelo pensamento daquela região, em comparação a serem influenciados por Deus. Bem, deixando essa terrível experiência para trás, quando chegamos ao nosso novo texto, Jacó é redirecionado por Deus para o lugar aonde originalmente ele deveria ter ido, depois que ele havia voltado da Mesopotâmia, região ali do Irã hoje em dia, ok? Depois que ele volta de Padã Arã, da casa do seu tio Labão, Deus o redireciona. O lugar onde o Senhor lhe havia aparecido, o lugar chamado Betel, a casa de Deus. E isso enquanto ao mesmo tempo o Senhor também protegia a casa de Jacó dos perigos aos quais eles mesmos se colocaram quando haviam feito aquilo com a cidade de Siquém. E depois o nosso texto muda a narrativa, confrontando com a realidade ou realidades desafiadoras e normais da nossa vida. Para você entender o que eu quis dizer com esse resumo, vamos para o nosso texto, Gênesis capítulo 35. Peço a sua ajuda. Como você pode estar reparando, eu estou me recuperando da minha gripe ainda, e a minha voz continua ali meio, diferente. Está vendo como ela está mais baixa hoje, uns 4 tons? E é porque a gente ainda está meio rouco. Então eu peço a sua ajuda para nós lermos esses 29 versículos de Gênesis capítulo 35. Mais uma vez, dá uma olhada à sua direita e esquerda, ver se alguém precisa pegar uma carona no seu texto aí também. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacut. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou-a a você, e também aos teus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Midgal-Ederi. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso.
Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Queridos, várias vezes já mencionamos neste púlpito como as pessoas gostam de perpetuar essa imagem, essa figura punitiva, irada, implacável de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Alguns até chegam a dizer: eu não gosto muito do Deus do Antigo Testamento, mas eu gosto mais de Jesus. Aparentemente, tais pessoas não estão lendo a Bíblia como deveriam, não estão lendo de forma atenta e provavelmente estão selecionando textos que dão a eles essa falsa impressão, porque vez após vez nós temos mostrado, como já dissemos, que Deus, na verdade, é cheio de misericórdia e Ele demonstra vez após vez a sua paciência com o homem, como inclusive tem demonstrado com o clã de Jacó. Muitas das coisas que nós vimos nessa narrativa de Jacó, eu e você não toleraríamos. Nós já tínhamos passado a régua, nós já tínhamos: deixa eu ir para o plano B, deixa eu tentar de novo. É muito provável, irmãos, que se fosse eu e você no lugar de Deus, nem Adão e Eva teriam passado de onde passaram e nós já teríamos iniciado um plano B. Portanto, não, o Deus do Antigo Testamento não é este Deus implacável, muito pelo contrário. Ele é um Deus que tem mostrado, vez após vez, a tolerância, a misericórdia, a graça para com o seu povo, e é isso que nós vemos aqui também. Na semana passada, como já dissemos, nós vimos como o clã, que agora representa a semente santa, o clã de Jacó, o povo da aliança, ele começa a se assemelhar com os povos de Canaã. E aí, meus irmãos, nós vimos como esses povos fora da aliança acabam sendo um espelho para aqueles que deveriam agir de maneira diferente. E do socorro, meus irmãos, que eles começam a precisar para sair desse ciclo de desobediência. E aí Deus vai intervir. E é isso que acontece no versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 7, em primeiro lugar, aliás, faltou a nossa grande ideia hoje, né? Estou animado, vamos lá. A misericórdia do nosso Deus nos redireciona às suas promessas no curso da nossa vida. Mídia, tem um dá no final de redirecionada lá, se tira para mim, por favor. A misericórdia do nosso Deus nos redireciona às suas promessas no curso da nossa vida. Deus faz isso. E é essa a prova da misericórdia, da graça de Deus no nosso texto sobre a vida de Jacó e da sua família. Agora sim, do versículo 1 até o versículo 7, em primeiro lugar, a misericórdia do nosso Deus nos redireciona rumo ao caminho de cumprimento da sua vontade. O que Deus deseja, através disso, nesse texto, é pegar a família de Jacó e dizer: volta para onde vocês deveriam estar. Volta para aquilo que vocês deveriam estar fazendo. Eu dei uma ordem há mais de 20 anos e, por algum motivo, Jacó decidiu fazer diferente, decidiu ser criativo. Bem, no verso 1, Deus entra novamente e presencialmente na história para mudar os rumos que os seus servos teimosamente haviam escolhido. Deus precisa, irmãos, tirar Jacó e sua família de Siquém. Se Deus não fizesse nada, a previsão de Jacó de que os povos ao redor o veriam, literalmente diz isso o hebraico, com mau cheiro, iria se cumprir. Deus precisa intervir. Também porque a influência ali não era boa e eles corriam, portanto, esse risco depois de haver dizimado os homens da cidade de Siquém por vingança por sua irmã Diná. O Senhor, então, irmãos, ordena que Jacó vá para o lugar que havia combinado ir quando retornasse da Mesopotâmia, também pelas mãos do Senhor. Ele devia retornar a Betel, cerca apenas de 25 quilômetros ao sul de onde eles estavam.
Então percebam, meus irmãos, que por questão de 25 quilômetros, que não é grande coisa nem a pé, para os padrões da época, Jacó decidiu ficar em uma região que era mais confortável para ele, em lugar de obedecer aquilo que havia acordado, concordado com Deus. É incrível, meus irmãos, como que uma distância tão pequena geograficamente pode significar uma distância tão grande espiritualmente na trajetória de Jacó. Poderia ser como se 25 quilômetros geográficos fosse, na verdade, 2.500 quilômetros espiritualmente, porque ele estava muito fora da onde Deus havia ordenado que ele estivesse. A ordem de estabelecer ali, neste lugar, um altar, trazia o significado dele se comprometer com o que havia jurado quando ele ali esteve a primeira vez. O que ele havia jurado, irmãos? Primeiro, fazer de Yahweh, do nosso Deus, o seu Deus. Consagrar Betel, conforme esse nome que ele havia dado, como uma casa de Deus. E, finalmente, honrar a Deus com o dízimo, 10% de tudo que ele havia recebido da parte do próprio Deus. Isso está lá no capítulo 28. Então, meus irmãos, quando nós nos colocamos debaixo de um juramento, debaixo de um compromisso com Deus, Deus não é menino. A gente não chega para diante de Deus e diz assim, Senhor, eu mudei de ideia. E Deus está dizendo assim, está tudo ótimo. Percebam, meus irmãos, que Deus havia feito uma aliança, um pacto, um acordo com Jacó no capítulo 28, e mais de 2 décadas depois, Jacó deu uma de João sem braço, como a gente fala aqui no norte. Vamos ver se ele não lembra para ver se eu esqueço. E vai para Siquém. E nós aprendemos semana passada, meus irmãos, as consequências terríveis quando nós vamos para o lugar que não é o lugar que Deus deseja para a nossa vida. Havia um acordo inicial, havia um pacto dele voltar a Betel, a casa de Deus. Ele vai, ou para, 25 quilômetros mais ao norte, em Siquém, onde toda aquela tragédia acontecesse. Eu quero só destacar uma coisa, para todos nós somos pais aqui. Você consegue compreender como o coração de Jacó carregou durante muito tempo a culpa do que havia acontecido com a sua filha? Se Jacó desce, irmãos, da Mesopotâmia, de Padã Arã, tem o seu emocionante encontro com Esaú, que nós já vimos também, e dali ele fala para o seu irmão, meu irmão, muito obrigado pelo convite, mas eu fiz um acordo com Deus, eu tenho, nessa noite feliz, nesse santo lugar, um encontro com Deus. Podia cantar até o corinho. Nada do que nós vimos semana passada teria acontecido. E especialmente, irmãos, para o coração de um pai, não teria o peso daquilo que havia acontecido com a sua filha. Irmãos, desobedecer aos propósitos de Deus na nossa vida trazem graves consequências. Consequências terríveis. Consequências que muitas vezes vamos carregar na nossa mente, no nosso coração, durante muito tempo. Outra parte interessante do que Deus fala aqui é a lembrança que ele faz a Jacó de que tudo isso, toda essa história começou porque ele estava na época fugindo do seu irmão Esaú. Isto é, fugindo das consequências dos seus próprios pecados. Betel, então, irmãos, era o lugar onde Deus estava começando um processo, redimindo e transformando a Jacó para aquilo que ele deveria se tornar, um verdadeiro patriarca, um líder do povo de Deus. Bem, o impacto e a necessidade dessa intervenção de Deus ficam ainda mais claros quando você chega ao versículo 2. Jacó, por sua iniciativa, compreende que fazer do Senhor, fazer de Yahweh o seu Deus, não poderia ser feito uma coisa barata, superficial, rasa. Exigia santidade. E geralmente, irmãos, nós confundimos santidade. Santidade é camisa comprida, santidade é levantar a mão, santidade é orar bonito. Não. Santidade significa exclusividade, separação. A melhor ilustração que eu gosto, irmãos, ela não é muito agradável aos ouvidos, mas é quando você tem uma pessoa com uma doença contagiosa, digamos a tuberculose, dentro da sua casa. Você pega um prato, talheres, copo, separa. Aquilo é exclusivo do uso daquela pessoa porque ela está com a doença contagiosa. Ela comeu, você lava separado, de preferência esteriliza e volta. Você não sai distribuindo para outra pessoa na casa, porque é uma doença perigosa, que mata hoje em dia. E você separa algo exclusivo para aquela pessoa. Você santifica algo para aquela pessoa. É isso que ele vai fazer aqui. Porque no versículo 2, ele promove essa separação, essa exclusividade, essa devoção única no seu clã.
É interessante, meus irmãos, que mais de 400 anos antes do primeiro mandamento, Jacó faz isso. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Antes disso, Jacó aqui já sabe o que deve fazer. Ídolos de deuses estrangeiros e outros objetos são pedidos para serem entregues. Ou seja, Jacó já diz, isso aqui não tem ou não pode estar no nosso meio. Só vamos de verdade servir ao Senhor. Estamos indo a Betel para nos consagrar e vamos levar conosco todo esse lixo. Vamos levar conosco todo esse ranço idólatra, toda essa falsidade, essa mentira de Deus que não são deuses de verdade? De jeito nenhum. E aí, meus irmãos, Jacó lhes motiva no verso 3, dizendo a todos que iriam trocar essas mentiras pela verdade de Deus. Em lugar de falsos deuses e superstições dos povos, eles iriam a Betel, edificar um altar ao Deus que já havia cumprido o que prometera. O Deus, diz o texto, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado, disse Jacó. Você entendeu aqui a troca? Me deem os seus falsos deuses. Talvez alguns poderiam estar perguntando, talvez os menos experientes. Mas vamos abrir mão disso em troca de quê? E aí ele mostra o quê? O currículo de Deus. O Deus que tem andado comigo desde que eu estive em Betel. O Deus que me levou para a Mesopotâmia, me trouxe de volta em segurança com essa família, com a prosperidade que eu tenho hoje, porque essas eram as promessas para Jacó. Esse Deus que eu estou propondo a vocês. O que acontece então? Todo mundo obedece. Todo mundo segue aquilo que o seu chefe, o seu patriarca está falando, porque ele mostra aquilo que Deus já havia feito na sua vida. Irmãos, como precisamos servir ao nosso Deus, lembrando da sua grande reputação e do seu incomparável histórico. Este Deus, irmãos, ele não nos exorta, não nos chama para servi-lo num vácuo lógico. Não. Constantemente, Deus nos diz para olharmos para trás, olharmos para os seus feitos, olharmos para aquilo que, inclusive, Ele já vem fazendo em nossas vidas. E então Ele diz, é por isso que você pode abandonar os seus falsos ídolos e pode confiar somente em mim. Porque se você olhar para aquilo que eu tenho feito na história, tenho feito na vida de pessoas que você conhece, e talvez tenha feito até mesmo na sua vida, você vai ver que a troca é para lá de vantajosa. O mais incrível, meus irmãos, é que nós muitas vezes parecemos, eu sei que você não é tão antigo quanto eu, mas quando eu era pequeno tinha um programa chamado Domingo no Parque, e você entrava em uma cabine ouvindo música e o Silvio Santos perguntava, você quer trocar essa bicicleta novinha por essa chupeta furada? E a pessoa lá dentro dizia, sim! É isso que nós fazemos, irmãos. A diferença é que a gente não está com fone de ouvido ouvindo música alta. De olhos bem abertos e ouvidos também. O mundo oferece uma chupeta furada, mofada, velha, e nós damos a nossa bicicleta nova. É isso que acontece quando nós trocamos as ofertas de Deus pelas ofertas do mundo. Então Jacó vira para eles dizendo, o que vocês preferem? O que esses deuses já fizeram por vocês? Agora o Deus que eu tenho servido, o Deus que tem andado comigo, olha aí, olha ao redor. Era só o que Jacó precisava dizer. Olha o nosso acampamento, olha a nossa família. Apesar de tudo que já sofremos, tudo que já passamos, e sofremos e passamos por nossa própria culpa, ainda assim estamos aqui, porque este é o Deus que estamos indo a Betel para adorar. E funcionou. No verso 4, falsos ídolos e outros apetrechos ligados de alguma forma à idolatria pagã são entregues e são enterrados, são abandonados ali. E somente depois, irmãos, é que eles podem seguir viagem e finalmente eles saem de Siquém. Mas como eles sairiam de Siquém em segurança? No final do capítulo anterior, como eu disse, Jacó havia dito aos seus filhos sobre o perigo que ele os havia colocado como família quando mataram os homens de Siquém. Ele disse, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos. E se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas, queridos, não havia nada a temer. Desde a sua primeira passagem por Betel, no capítulo 28,
o Senhor já havia prometido e determinado. 28, versículo 15. Estou com você, está falando com Jacó, e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. De novo, o Deus que tem reputação, o Deus que tem histórico, o Deus em quem nós podemos confiar. Então, no verso 5, nosso autor Moisés escreve: o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Preste atenção, meus irmãos, na grandiosidade, no tamanho do que está aqui no versículo 5. Milhares e milhares de pessoas estavam se borrando, morrendo de medo de algumas centenas de homens, mulheres, crianças e servos. E um ancião de 100 e tantos anos de idade a essa altura já. Como pode, meus irmãos, o nosso Deus ser tão completo, tão pleno, e tantas vezes nós duvidarmos dele? Tal como farei, irmãos, tantas vezes na história de Israel, quando o Senhor está do lado do seu povo, o seu povo é maioria. Mesmo que sejam algumas poucas pessoas perto de milhares. Bem, finalmente, depois do custoso e perigoso desvio por Siquém, o clã de Jacó chega à Luz, ou seja, a Betel. Uma caminhada de aproximadamente 6 horas. Já pensou? 6 horas apenas. Tá, vamos mais devagarinho, porque tem gado, tem criação, tem criancinha. 10 horas. Um dia. 24, não tem problema. Essa era a distância da desobediência. Tão perto assim. Eles já poderiam estar aonde Deus havia determinado para eles. Mas lá eles chegam. E tal como vemos nos versos 6 e 7, chegando ali, Jacó imediatamente cumpre o que o Senhor lhe havia ordenado e edifica um altar, dando a esse altar o nome de o Deus da casa de Deus, El Betel. Agora sim, Jacó fecha o ciclo que havia começado quando seus erros e pecados o haviam tirado da casa de seu pai em fuga por sua própria vida e havia colocado seu irmão contra ele. Irmãos, a menor distância entre 2 pontos, diz a geometria, é uma reta. Não é verdade? Ponto A, ponto B, a menor distância é uma reta. Infelizmente, Jacó, eu, você, muitas vezes, preferimos percorrer a distância entre 2 pontos com curvas e desvios. E tal como Jacó, irmãos, precisamos que o Senhor nos redirecione ao caminho da sua vontade. E aí eu pergunto essa noite, queridos, quais são os desvios dos quais você hoje precisa sair? Que não são desvios de Deus, são desvios da sua vontade, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer para a sua vida. Onde está a sua Siquém e onde está a sua Betel? Onde está o seu lugar de desobediência e independência? E onde está o seu lugar de submissão e bênção debaixo da direção de Deus? Cada um de nós precisa nos questionar essa noite, meus irmãos, quais são áreas onde eu preciso de uma maneira definitiva dizer: Senhor, já deu. Já deu de ficar zanzando que nem barata tonta. Já deu de ficar dando murro em ponta de faca. Já deu de ficar insistindo em projetos falidos desde o seu nascedouro. Quando não são, meus irmãos, quando não nascem em Deus, esses projetos, essas vontades já são falidas em seu nascedouro. Mas quando nós estamos, irmãos, andando junto com Deus, como Jacó teve a opção de fazer, nós andamos naquilo que Deus tem de melhor para nós. O texto vai continuar. Do versículo 8 até o versículo 15, nós vamos chegar à nossa segunda lição do texto de hoje. A misericórdia do nosso Deus nos reafirma as promessas encontradas no seu caminho. A misericórdia do nosso Deus nos reafirma as promessas encontradas no seu caminho. Nós temos uma frase que já se tornou conhecida e popular em nossa igreja, que não é minha, mas a frase diz que eu não venho à igreja para ouvir novidades, mas eu venho à igreja para ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. O Senhor sabe disso. E é exatamente isso que Ele vai fazer aqui no nosso texto.
ele vai dar a oportunidade de Jacó ouvir um repeteco com uma pequena adição das suas promessas. Então, a segunda parte do nosso texto, mas começa primeiro com um fato triste. E, ao mesmo tempo, com um fato que é um pouco curioso. A ama, isto é, a serva pessoal de Rebeca, chamada Débora, que não deve ser confundida com a outra Débora de Juízes, é claro, morre no trajeto para Betel. Então, ela é sepultada ao pé de um carvalho que recebe o nome de Carvalho do Lamento ou Carvalho do Choro. E a parte curiosa, meus irmãos, é que os ídolos na saída de Siquém também foram enterrados ao pé de uma grande árvore, que em algumas traduções é traduzida como carvalho. E sem querer, é claro, ler muito nessa aparente coincidência aqui, nem achar algum significado espiritualizado, nós podemos supor que Moisés registra esses fatos, porque Débora não era tão importante assim. Ela era uma ama. Citar a morte dela tem um objetivo e o lugar ou a forma como ela é sepultada, em semelhança ao que aconteceu poucos versículos acima, parece, meus irmãos, que Moisés está mostrando aqui como que há umas rupturas, coisas sendo deixadas para trás. Os ídolos, a ama que ela trouxe lá da Mesopotâmia, tudo está sendo deixado para trás. Há, como eu falei, uma transição na história patriarcal. O passado está ficando para trás. E uma nova história está começando. E essa nova história, em cada fato que nós estamos vendo, está sendo narrado, está sendo trazido, para que quando nós chegarmos lá na última história de Gênesis, a história de José, você lembre e comece a fazer as comparações. Olha o que está acontecendo aqui, e olha o que aconteceu nos últimos capítulos, no final da vida de Jacó. E aí no verso 9, irmãos, o Senhor aparece novamente a Jacó. Repare que o verso diz, depois que Jacó retornou de Padã Arã, peraí, Jacó não está retornando de Padã Arã, ele está retornando de Siquém. Então parece, meus irmãos, que Moisés ignora totalmente o desvio de Siquém. Ele remove esse desvio e diz, depois que ele retorna de Padã Arã. Jacó agora estava onde ele deveria estar quando retornou. E naquele lugar correto, agora sim, o Senhor pode abençoar a Jacó mais uma vez. E em sua bênção, no seu repeteco, lembra? Ele está lembrando das velhas verdades que Jacó esqueceu por um instante. Na sua bênção, no verso 10, o Senhor repete o que ele havia falado lá no capítulo 32, versículo 28, e em outros textos anteriores. E ele disse isso, irmãos, depois da luta no Val de Jaboque, ou seja, novamente, parece que Siquém não aconteceu. E aquilo que Deus havia falado no caminho de volta de Padã Arã, ele repete, pois a próxima parada depois do encontro com Esaú deveria ter sido Betel. Assim Jacó é lembrado de que seu nome agora seria Israel, aquele que luta com Deus. Jacó ainda seria usado o nome e vai aparecer durante muito tempo, até mesmo depois da sua morte. Mas paulatinamente vai haver uma alternância entre esses dois nomes. E além da mudança de nome, o Senhor, no verso 11, reafirma as promessas tantas vezes declaradas a Jacó, ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Ele se apresenta primeiro como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E ao começar, meus irmãos, por apresentar suas credenciais, qual é o objetivo de Deus? Deus está buscando fortalecer a Jacó, fortalecer o seu servo. Quem está lhe abençoando aqui, quem está lhe ordenando aqui é o Deus Todo-Poderoso. Como já disse, meus irmãos, anteriormente, o nosso Deus tem histórico, tem currículo, e isso deve ser usado para robustecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Porque, meus irmãos, esse povo precisa entender, e o povo que Moisés estava escrevendo, que era o povo de Israel que havia saído do Egito, precisava entender, o Deus que os havia trazido até ali não era Baal, não era um dos fracos deuses do Egito, não era uma das falsas deidades da Mesopotâmia. Ele é Yahweh, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Isso é extremamente importante, meus irmãos, porque é claro que é difícil para a nossa mente cristianizada do Ocidente, mas o povo da Antiguidade era constantemente disputado por todo tipo de divindade. E o pior, muitas dessas divindades tentavam alcançar as pessoas através da promiscuidade.
O sexo vende, não é de hoje, não é do marketing, não. Também era na religião. E aí chega o Deus verdadeiro, com santidade, com pureza e não com promiscuidade. Então o que Deus faz? Escolham a santidade e a pureza do Deus Todo-Poderoso, ou esses falsos deuses que prometem a vocês apenas prazeres passageiros e temporários. Então assim Deus se apresenta a Jacó. Em seguida, ele repete a sua ordem / promessa de uma grande descendência, algo que havia já sido parte das promessas feitas a Abraão e que já se podia comprovar na família de Jacó, porque ele estava para receber o seu 13º filho. Ou seja, há já uma manifestação, um cumprimento dessa descendência na vida de Jacó. Uma bela nota, meus irmãos, entre as promessas, no verso 11, está quando ele é prometido que reis estarão entre os seus descendentes. Esta é a adição que não estava na primeira vez que ele recebeu essa promessa. E aí nós podemos lembrar, quais reis? Sim, podemos lembrar de Davi, o pastor de Israel, o rei segundo o coração de Deus, o rei com certeza mais importante ao ponto de até hoje, na bandeira da nação do Estado de Israel, você encontrar a estrela de Davi, podemos lembrar dele. Mas nós podemos lembrar de alguém talvez bem mais importante do que Davi. Reis virão de ti, ouviu Jacó aquele dia. Alguns quilômetros ao sul, numa cidadezinha chamada Belém, nasceria não apenas um rei, mas o rei dos reis. Ele não governaria apenas o povo de Israel, mas já governava todo o universo. É incrível, meus irmãos, como a gente pode hoje, no ano 2021, parar para pensar que nós podemos dizer para Jacó, Jacó, eu sei de uma coisa que você não sabe. Você não tem ideia do que Deus está lhe prometendo. E sabe, meus irmãos, eu acho que muitas vezes nós estamos também assim quanto ao nosso próprio futuro. E aos anos depois até da nossa morte. Algumas das coisas que Deus nos fala hoje, nos ordena, nos diz, faz desse jeito, vai por mim. Nós temos que obedecer, sabe por quê? Porque Ele está vendo o futuro e está vendo aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai realizar. Eu não sei mais onde eu contei isso, porque você fala aqui, fala acolá, prega aqui, prega acolá, mas se foi numa conversa. Mas alguns anos atrás, um pastor conhecido nosso era missionário aqui no Amazonas, e nas primeiras semanas a sua filha foi picada de cobra. Essa é uma época onde não havia um avião fácil, não havia celular por satélite, nada disso. E o socorro não chegou a tempo e a sua filha veio a falecer. O primeiro culto que ele faz com aquela aldeia é um culto fúnebre da sua própria filha. E no culto da sua filha ele prega o evangelho, prega a esperança, que significa a certeza cristã da ressurreição, e várias pessoas da aldeia se entregam a Cristo. Pulado várias décadas no futuro, ele já é um ancião, já está com mais de 70 anos, e ele visita Manaus novamente. Ele está num evento, está pregando, e um índio de 1,55 m mais ou menos, o puxa pela camisa e diz, Pastor Bill, o senhor sabe quem eu sou? Aí ele, não estou lembrando de você. Eu sou fulano, da aldeia tal. Eu era só um adolescente quando o senhor fez o culto fúnebre da sua filha. E hoje eu sou pastor no meio do meu povo. O que Deus faz hoje na nossa vida, irmãos, nós nem sempre podemos compreender. E muitas vezes nós nem sempre vamos gostar. Quando eu vi o Bill contando aquilo, meus irmãos, e tentando não chorar com ele, eu fiquei pensando, como é que nós reclamamos? Porque nós queremos, irmãos, aquela história de fé onde tudo dá certo. A gente quer a história de fé dos amigos de Daniel na fornalha. No máximo a gente passa um sustinho, né? Mas sai de boa. A gente quer ser Daniel na cova dos leões. Aliás, eu adoro o bicho. Fico vendo aqueles vídeos do pessoal que vive com os leões na África do Sul, dá uma inveja. Então, a gente quer ser Daniel e dormir na juba do leão e tal, né? Quem quer a unção de Jeremias essa noite?
Ninguém quer. Jeremias, meu irmão, foi chamado na adolescência, terminou na 80 e tantos anos de idade e comeu o pão que Jeová amassou. Sofreu a vida inteira, foi perseguido, foi torturado, foi jogado em cisterna, foi aprisionado, foi caluniado. Servir a Deus assim eu não quero. Eu quero servir quando é tranquilo, quando é bom. Mas o fato é, meus irmãos, que Deus vai reafirmando as suas promessas para nós, para que nós obedeçamos, não para que Ele faça o que a gente gosta, mas que a gente se conforme com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Voltando para o nosso texto, finalmente, no verso 12, a promessa da terra é lembrada mais uma vez. Deus continua alimentando a fé de Jacó. Tal como havia sido dada a seu pai e avô, agora é dada a ele e a seus descendentes, a terra que agora ele estava pisando. E no verso 13, o Senhor de onde estava falando com Jacó, deixando agora para cumprir a parte que lhe cabia. E aí no final do nosso texto, Jacó repete o que havia feito 20 e tantos anos antes, ali em Betel. Talvez até ali estava ainda a coluna, perto talvez do altar que ele havia edificado. Ele erege outra coluna e ali ele consagra a si e a sua família no lugar que ele mesmo havia chamado de casa de Deus. Queridos irmãos, os anos da nossa jornada são nada para Deus. Passa como um estalar de dedos. Eles podem ser muitos para nós, mas para Ele não é nada. Claro, há muitos recursos na palavra de Deus e no próprio Deus para nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada, para que nós não desanimemos. Mas o nosso Deus também faz provisão para o caso em que nós possamos, porventura, desanimar, perder a direção em desvios, falhar em obedecer às suas ordens, que às vezes são dadas de forma tão direta e tão objetiva. Tal como Jacó, podemos nós também desanimar. E aí o Senhor renova seus imperativos e reafirma suas promessas, porque o nosso Deus jamais vai adaptar as suas ordens, porque nós desanimamos. Ele não mudou absolutamente nada do que ele ordenara a Jacó. Ele traz Jacó de volta e repete as mesmas coisas. Ou seja, meus irmãos, aquilo que Deus tem ordenado a mim e a você, a nós como igreja, são as mesmas coisas. Doutrina velha é que faz igreja boa. Aquilo que a palavra de Deus tem nos falado e que foi encerrada há quase 2000 anos para ser entregue aos santos, continua a mesma coisa. A ordem da proclamação do Evangelho, de uma vida de santidade, de uma vida de oração, de uma vida da palavra, não muda. Não obstante, domingo após domingo, nós temos que ser lembrados das mesmas coisas. Agora há pouco fiz um apelo mais uma vez sobre a sua presença na IBD. Eu gostaria de perguntar também sobre a sua diligência no seu devocional, na sua vida de oração. Irmãos, não há novidade na vida cristã. Semana que vem não vamos promover nenhum evento novo. Assim como Deus repete as mesmas coisas, essa pequena adição dos reis para Jacó, essa noite ele deseja nos lembrar das mesmas coisas com firmeza para combater a nossa inconstância. Precisamos dessa firmeza, dessa misericórdia de Deus, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa atacar em nós aquilo que destrói nosso relacionamento com Ele, que destrói a nossa comunhão, que destrói a nossa diligência, que destrói nosso amor por servi-lo. E faz-nos parecer que tem um leão lá fora o tempo todo. Que é tudo difícil. Que tal desafio espiritual é muito grande para mim, quando na verdade o Senhor jamais nos ordenou alguma coisa que nos esteja dentro do nosso alcance para servi-lo. Não é isso que diz a palavra? Seus mandamentos não são pesados. E além de não serem pesados, Ele nos dá graça para que nós possamos vivê-lo. Antes de nós terminarmos o nosso texto, mas nossa última parte, qual tem sido o desafio da sua vida que você tem se escondido atrás de desculpas? O nosso texto não mostra por que Jacó toma as péssimas decisões que ele toma, em vez de diretamente obedecer e simplesmente obedecer a Deus. Então não sabemos, mas nós sabemos as nossas. Estou cansado demais. Estou desanimado demais. O meu pastor não me prestigia.
A minha igreja não me valoriza, ou sei lá qual é a razão que a carne ou o diabo tem colocado no seu coração para não servir a Deus como eu e você deveríamos servir. Porque, meus irmãos, quantas vezes nós temos tanta disposição para o trabalho, para o estudo, para o lazer, mas não temos para servir ao Senhor. Em um parênteses, um colega disse para mim, lançamos o devocional que os irmãos tomaram conhecimento para o ano que vem, um colega disse para mim que ele ia consultar a igreja e ia perguntar quem queria o devocional. E eu falei para ele, faz um teste, lança 2 listas no WhatsApp da sua igreja. Quem quer pizza e quem quer devocional. Depois você me conta qual das 2 listas vai encher primeiro. Alguém tem dúvida? E detalhe, meus irmãos, a pizza é mais cara muitas vezes que o devocional. Esse é o problema do nosso coração. Nós somos encantados com aquilo que nós gostamos. Pizza, descanso, lazer, mais dinheiro que vai me dar mais trabalho. Ou, aliás, desculpe, mais trabalho que vai me dar mais dinheiro. Mas eu muitas vezes não sou encantado por aquilo que significará na minha vida obediência, intimidade e relacionamento com Deus. Bem, o nosso texto vai chegar agora a um ponto onde parece de menos importância. Mas como esse pastor já disse muitas vezes, se está na Bíblia, tinha que estar lá. E Deus coloca com objetivo, Deus instrui Moisés com objetivo. E esse é o final do capítulo 35, do versículo 16 até o 29, que nós já lemos. E a nossa terceira lição de hoje é a seguinte: mesmo no caminho que Ele tem para nós, enfrentaremos as dificuldades próprias da vida. Pode parecer, meus irmãos, que diante das promessas que Deus tem feito à nossa vida e até do desfecho que a gente vê aqui no texto em Betel, que alguém poderia se iludir que todo o resto da história de Jacó será uma maravilha, paz, tranquilidade, uma coisa linda. Pensar assim, tal suposição, seria algo completamente errado. De fato, jamais o Senhor transforma suas promessas de paz e vida em promessas de tranquilidade e achar que tudo vai bem com a sua vida. Muito pelo contrário. Muitos dos servos de Deus, meus irmãos, ao receberem as promessas de Deus, como nós acabamos de mencionar a vida de Jeremias, por exemplo, passaram por situações extremamente difíceis. E algumas delas são apenas situações típicas da nossa vida. Somos chamados para olhar as promessas eternas e de que até lá o Senhor estará conosco, sem dúvida nenhuma. Contudo, no mundo teremos aflições, não foi isso que Jesus falou? E as lutas, meus irmãos, fazem parte da nossa própria história. A luta, o luto, a dificuldade, a tribulação. E a última parte do nosso texto é praticamente isso. É uma narrativa do que acontece com a família de Jacó, de novo, acabando com essa etapa e se preparando para a chegada da nova. Assim, o nosso último trecho começa com um dos dias ao mesmo tempo mais terríveis e talvez também bem doce na vida de Jacó. Os versos 16 a 20 narram a morte de Raquel, nada mais nada menos que a esposa amada. Também traz o nascimento do último filho de Jacó, Benjamim. Raquel, com o último fôlego, também ainda tentou chamar esta criança de filho da minha tristeza, Benoni. Talvez uma nota, meus irmãos, no momento de dor, no momento de percepção da sua limitação, e ela sai com esta palavra. Contudo, Jacó pega a sonoridade desse nome e escolhe um outro, Benjamim, filho da minha mão direita. A perda da sua amada certamente foi esse dia terrível. Dia, meus irmãos, que seria de tristeza, de mãos prostradas, mas Jacó, provavelmente motivado por tudo aquilo que Deus havia falado agora há pouco para ele, no nosso texto, decide transformar esse dia em um dia de mão levantada em vitória. Afinal, aquele filho não era um filho da tristeza, era um filho da resposta de oração de Raquel. Quando Raquel teve o seu primeiro filho José, deu o nome de José, dizendo o quê? Que o Senhor me acrescente ainda outro filho.
Benjamim era a resposta de oração. Não era motivo de tristeza, mesmo com a morte da sua mãe. Esta segunda morte, num curto espaço de tempo, mais uma vez, irmãos, aponta para aquele final de etapa que eu mencionei, essa transição, este encerramento da vida dos patriarcas, e aponta para a espera de algo novo que viria com a narrativa de José. Raquel é enterrada em Efrata, que é outro nome para Belém. Esta é, na verdade, irmãos, a primeira vez que Belém é mencionada, a cidade do primeiro Natal. Sobre sua sepultura, Jacó coloca outra coluna, um marco que permaneceu lá por séculos, segundo conta a história. Mas como eu disse, meus irmãos, as dores e lutas da vida parecem nunca terminar, mesmo quando nós estamos debaixo das promessas de Deus. Mesmo quando nós estamos tentando buscar as bênçãos e colocá-los em obediência. Porque diz o texto, após se realocar, no verso 21, naquele lugar, o verso 22 nos diz que Rúben, filho de Lia, se deitou com Bila, concubina de Jacó, e era a serva de Raquel, cometendo assim, é claro, um incesto no clã de Jacó. Quando tudo parecia, meus irmãos, que estava indo para um lugar de bênção, mas um momento de tristeza, de dificuldade, de dor no meio da família. Alguns comentaristas creem que Rúben não fez isso apenas por fazer. Alguns comentaristas acham que ele foi influenciado por algum costume antigo, de alguma cultura que ele teve contato, para disputar a liderança do clã com seu pai de forma prematura, quando seu pai ainda estava em vida, uma vez que ele era o filho mais velho, ele era o primogênito. Porém, meus irmãos, o plano de Rúben não funcionou. A única coisa que o seu plano conseguiu foi uma repreensão no final da vida de Jacó, lá no capítulo 49, quando ele já estava nas suas palavras finais. Antecipar as coisas, meus irmãos. Tentar usufruir de coisas que você não tem direito fora do seu tempo, nunca dá certo. Muito mais quando você levanta o calcanhar contra uma autoridade da sua vida, um pai, uma mãe. Nunca, nunca dá certo. Por outro lado, a obediência, a honra são prestigiados por Deus, como nós já vimos tantas vezes. Nosso texto termina com mais 2 relatos e chegamos ao final. Primeiro, dos versos 23 a 26, a lista dos filhos de Jacó e suas respectivas mães. Eles se tornariam os príncipes de Israel, os cabeças das tribos de Israel. É interessante notar, meus irmãos, que se você pegar o mapa, ou a divisão das terras lá na época de Josué, as tribos de José e Levi não receberam terra nenhuma. Na verdade, a tribo de José nunca veio sequer existir. E a tribo de Levi se tornaria a tribo sacerdotal, espalhada por todo Israel. No lugar dessas duas que não teriam terra, assumiram os 2 filhos de José, que ainda não nasceram na nossa narrativa, é claro, Efraim e Manassés. O outro e último relato é a morte de Isaac. E aqui, meus irmãos, se fecha um arco maior, desde que começamos a vida desse patriarca. Ele já tinha 180 anos de vida. Você lembra, meus irmãos, que Esaú disse, virá os dias do luto de meu pai, e aí me vingarei de meu irmão. Lembra disso? Quando Esaú foi enganado por Jacó, ele disse, quando meu pai morrer, eu vou me vingar do meu irmão. Isaac ainda está vivo, ele morre com 180 anos. Sabe o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Jacó não tinha nada a temer. Se em lugar de fugir, primeiro, se em lugar de não ter enganado seu irmão, ele tivesse feito o certo, mas em lugar de fugir, ele tivesse ficado e tentado consertar as coisas, ele viveria uma longa vida ao lado de sua mãe e de seu pai, mãe que ele nunca mais viu na vida, ao fugir para Padã Arã, e seu pai ainda viveria até 180 anos. Meus irmãos, o pecado traz consequências horríveis na nossa vida, pessoais, familiares. Quantas famílias são destroçadas hoje em seus relacionamentos por causa de pecado? A sociologia e a psicologia moderna criaram um termo família disfuncional. Bonitinho, né? Não, é uma família destroçada pelo pecado. Não é disfuncional. Ela é destroçada pelo pecado. A gente gosta desses termos. Não, ele não é ladrão. Ele é cleptomaníaco.
Até a pedofilia estão inventando uma alternativa. Não, ele não é pedófilo, ele tem um problema, uma atração estranha. A Bíblia, irmãos, coloca tudo debaixo daquilo que é pecado. E o pecado, irmãos, tem dilacerado nossas famílias, nossos relacionamentos e, muitas vezes, nossas igrejas. Por quê? Atalhos, desvios, como vimos na vida de Jacó. Quando não fazemos aquilo que ele nos ordena fazer, o nosso Deus, e seguimos aquilo que nós desejamos. Bem, como eu disse, Isaac morre com 180 anos. Nos versos 27 a 29, Jacó vai visitar seu pai. Ele está na mesma propriedade que seu pai Abraão havia morado desde Gênesis capítulo 13, onde havia adquirido o campo e a caverna, aonde Sara foi enterrada, depois o próprio Abraão, Rebeca e agora Isaac. Alguns anos mais frente, Lia também seria enterrada aqui. A morte de Isaac confirmou a reconciliação entre Jacó e Esaú, os quais se reencontraram para sepultar o seu pai. E a nossa história termina. Então, enquanto encerramos essa mensagem de hoje, irmãos, a nossa grande ideia precisa retornar às nossas mentes, está bem ali no cabeçalho do slide. A misericórdia do nosso Deus nos redireciona às suas promessas no curso da nossa vida. Precisamos, irmãos, ter em mente que a caminhada com Deus, para muitos de nós, significa uma caminhada de décadas. Eu estou este ano completando 41 anos de vida cristã. Para alguns outros aqui se converteram mais adiantados na sua vida, ainda assim pode significar 1, 2 ou 3 décadas, depende de quanto Deus lhe der de vida. E aí nós temos o desafio, meus irmãos, de que a caminhada cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. É uma jornada longa, onde nós vamos passar por muitas etapas da nossa vida. Eu fui crente como filho, eu fui crente como pai e eu provavelmente serei crente como avô. Eu fui crente como empregado, como empregador, eu fui crente como ovelha, como pastor. Eu sou crente como cidadão. Em cada uma dessas facetas que vocês também compartilham, nós somos desafiados a buscar diretamente a vontade de Deus e nos apegar apenas a elas. E temos em mente, irmãos, como somos seres limitados e finitos e precisamos ter cuidado para não perder de vista o prêmio que Deus tem colocado à nossa frente. E trocar por alternativas, por outras coisas que possam tirar ou tentar roubar o nosso foco. Mas se porventura perdermos o foco, perdermos a objetividade da nossa vida, o nosso Deus é misericordioso, como diz a nossa grande ideia, para vir em nosso socorro e com ordens, com imperativos e com promessas, nos direcionar de volta à sua vontade, enquanto nós navegamos na nossa vida nos momentos difíceis que certamente ainda passaremos, porque já temos passado. Quais são então, meus irmãos, os desvios que você precisa voltar? Onde é a sua Siquém? Talvez ele não seja um lugar geográfico, provavelmente não é. Talvez seja um lugar no seu coração. Um lugar onde você tem buscado a sua vontade, fazer o que você deseja. E hoje o Senhor está lhe dizendo, vai para Betel, aonde eu acordei com você primeiro, onde eu combinei com você primeiro. Faz ali um altar, faz isso, faz aquilo, conforme a minha vontade. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a nós darmos as costas às ofertas que o mundo, o inimigo e a nossa própria carne têm nos feito e escolher aquilo que agrada ao nosso Deus e apenas ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez os registros de nossos antepassados na fé servem de maneira tremenda para nos exortar a andarmos em fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a que nós possamos dar as costas, dizer não aos planos alternativos que nos desviam da Tua vontade. E possamos, ó Deus, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, no Senhor Jesus, lembrando de como Ele era focado no objetivo, na missão que recebeu do Pai, nós da mesma forma possamos servi-lo. Decididos, resolutos a manter-nos no caminho de ida e de volta,
de onde o Senhor tem nos colocado. Dá-nos uma semana, Deus, onde possamos praticar isso. Colocar o que ouvimos hoje em prática, em vida. Tomando decisões que te agradam e que estão de acordo com a tua vontade para conosco. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o irmão Cédric que nos dirigisse uma palavra de oração final.